Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista há 8 anos e sou especialista em casos de júri. E você vai entender o que são casos de júri. Para você que caiu nesse vídeo aqui, pode estar sofrendo com essa acusação ou não, pode conhecer de repente alguém que esteja sofrendo essa acusação. Eu digo que a acusação de homicídio ela é uma das acusações mais delicadas que existem na nossa legislação brasileira, devido a todo o procedimento ele é diferenciado, principalmente lá no final. Quem faz definitivamente um julgamento de uma acusação de homicídio vai ser um tribunal do júri, um tribunal popular. E eu vou explicar logo para vocês como é que isso funciona. Mas de começo eu digo o seguinte: quanto antes vocês souberem dessa acusação, antes vocês devem ter um advogado criminal e especialista nesses casos, porque não basta ser advogado criminal. O procedimento do júri é diferente de todos os outros que existem na legislação brasileira, inclusive aqueles procedimentos criminais. Então ele é um procedimento especial, digamos assim, para você entender melhor. Então o que acontece? Quanto antes você souber dessa acusação, melhor. Às vezes você sabe no dia do fato. Aconteceu uma briga lá com um parente, alguma coisa assim, que acabou acontecendo de você desferir uma facada na pessoa e daí a partir dali já todo mundo está ali considerando ali um assassino, enfim. Você soube no dia do fato, procure advogado criminal no dia do fato. Se você soube no decorrer de uma investigação, procure no decorrer da investigação. Se você souber através de uma intimação de um oficial de justiça que há um processo em uma acusação de homicídio contra você, vá atrás de um advogado criminal especialista. Por quê? Porque tudo que você fizer desde esse momento, desde o começo, tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que a sua defesa fizer em seu nome vai ter um peso lá na frente no seu julgamento. Então, quando eu digo quanto antes procure um criminalista especialista nesse tipo de caso, é justamente porque a estratégia de trabalho ela deve ser, quanto antes a gente começa a articular e a trabalhar ela na acusação, na sua defesa, digo melhor, quanto antes melhor. Então o que acontece? Se você descobre no dia do fato, você vai ter a instrução do seu advogado para, de repente, de como vocês vão articular as provas da sua versão, desde a fase de inquérito, que é a fase de investigação policial, e lá sim o advogado pode indicar testemunhas, pode fazer o requerimento de produção de provas, tanto como na fase judicial, depois que há uma denúncia, uma acusação formal desse homicídio, que pode ser tanto tentado, pode ser qualificado, enfim, todas as hipóteses aqui vamos trabalhar nesse vídeo. Mas a questão é a seguinte: é muito comum que as pessoas elas deixem de lado, e o processo ele não para simplesmente por você deixar de lado. É comum que os juízes encaminhem o seu caso lá para a Defensoria Pública e eles passem a fazer essa defesa no decorrer do processo. Tem muita gente que nem procura, às vezes sabe que está sendo acusado, mas nem dá bola, nem vai atrás. E a Defensoria Pública ela não tem, como eu sempre digo, né, existem muitos defensores, sou amigo de muitos defensores que são muito bons, mas eles atendem uma demanda absurda de casos. E se você não estiver em cima tentando ajudar de alguma maneira, essa defesa vai ser praticamente inexistente. Praticamente que vão acompanhar o seu processo até o final, mas a tendência é que lá na frente você vá a julgamento é muito maior. Então, o que seria isso, vá a julgamento? Vamos tratar aqui que houve uma investigação, o delegado, com aquilo que ele tem, e assim, gente, ele não precisa de uma prova cabal que você é o autor, e ele precisa apenas de indícios suficientes de que você seja o autor. Às vezes é muito comum também que hajam versões opostas ali, você diz que não fez, daí a família da pessoa diz que você fez, então fica aquela uma versão contra a outra e ele encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, faz essa acusação formal contra você. Indo para o Ministério Público, que encaminha essa denúncia para o juiz, inicia o processo criminal. E o processo criminal ele tem várias etapas, e aqui eu volto a repetir. Essas etapas elas são importantes para que o advogado coloque em prática a estratégia que ele organizou para o seu caso.
Então, nessas etapas serão ouvidas testemunhas, serão feitos requerimentos de provas, muita coisa pode ser feita. Pode ser feita a cariação entre as pessoas, entre pessoa e objeto, para confrontar esses elementos de prova. Pode-se pedir câmeras, imagens, perícias, enfim, tudo que for de interesse tanto da acusação quanto da defesa. Por isso, você ter um advogado que trabalha e entende o funcionamento do júri é importante nessa hora. Porque a depender, até num caso recente que eu trabalhei aconteceu isso, que de acordo com o nosso trabalho nas audiências, o promotor ele se convenceu de que com aquilo que havia sido falado pelas testemunhas, ele não conseguiria condenar o acusado no júri, então ele pediu a impronúncia, que seria o quê? Ele entendeu que não haviam elementos suficientes, de uma forma que vocês entendam, claro. Ele entendeu que não haveriam elementos suficientes para que aquele acusado fosse a julgamento pelo júri. Mas digamos que isso não tivesse ocorrido. É muito comum que o advogado que não trabalhe nessa área, ele deixe passar diversas oportunidades para que isso aconteça. No caso, quanto mais inexperiente, quanto mais, digamos, aquele advogado que nunca pegou um processo de júri para trabalhar, ele está atuando ali, a tendência de ir a julgamento é muito maior, sem dúvidas. Então, digamos que houveram as audiências, produção de prova, você ali como acusado, você vai acompanhar todos os atos, estando preso ou não. Vão ser ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, você vai ser a última pessoa a ser ouvida nesse processo. Vai vir outra fase em que tanto a acusação quanto a defesa se manifestam a respeito daquelas provas que foram produzidas e no final o juiz vai julgar. E o julgamento do juiz basicamente, vai a júri ou não vai a júri. Ele até pode absolver, ele até pode desclassificar, digamos assim, que você está sendo acusado de um homicídio, uma tentativa de homicídio, o juiz vai lá e desclassifica para uma lesão corporal. Ele te condena por algo que é menos grave, porque ele entende que a prova que ali está produzida, ela indica que você não tentou matar uma pessoa, mas que você tentou lesionar uma pessoa, digamos. Então existem... É que eu estou tentando trazer de uma forma mais simplificada para vocês entenderem. Ele pode sim absolver, pode sim condenar por um crime menos grave, mas a tendência é que ou ele impronuncie ou ele pronuncie. Ele mande ou não a julgamento pelo júri. E quando ele manda você a julgamento pelo júri, inicia outro procedimento, outra parte desse procedimento, que é a seguinte. Haverá uma nova etapa onde seu advogado poderá indicar testemunhas para estarem presentes no dia do seu julgamento. Haverá a possibilidade dele fazer requerimentos para o dia do julgamento, e essa outra parte ela é o quê? É quando o juiz diz, o João vai para júri. O júri dele vai ser... Daí ele faz esse outro requerimento para acusação e defesa se manifestarem a respeito do que eles vão querer, de requerimentos que eles vão querer para esse julgamento, mas após isso ele já marca a data do julgamento. Então, digamos que ele marque, eu vou dar uma data fictícia aqui, digamos que ele marque o julgamento para 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro, às 9 horas da manhã, o João vai ser julgado pela tentativa de homicídio do Mário. Nesse dia, para esse julgamento, vão ser sorteados jurados que são cidadãos daquela comunidade. Se você foi acusado em Porto Alegre, vão ser jurados sorteados que moram lá em Porto Alegre. Se a acusação é de um fato ocorrido em Salvador, você vai ser serão jurados selecionados daquela cidade. De onde você estiver, aqueles jurados vão ser sorteados desta cidade. E existe toda uma ritualística para esse procedimento. Você vai chegar no dia do júri, vai haver o sorteio dos jurados, o julgamento ele tem dia e hora para começar, e ele não tem dia nem hora para acabar. Ele só acaba depois que acaba a votação dos jurados. E esses jurados selecionados é que vão votar se você é culpado ou não. E daí lá naquele dia é como se nós pudéssemos ter uma repetição da fase anterior, mas toda na frente dos jurados. Digamos, vão ser ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, você vai ser interrogado.
A acusação, daí que vem o diferencial, que a acusação vem e tem pelo menos 1h30 para mostrar para os jurados as provas do processo e o porquê você deve ser condenado. E ao mesmo tempo tem a defesa para mostrar por que você deve ser absolvido, por que não foi homicídio, foi uma lesão corporal seguida de morte, ou por que não tem provas de que você é o autor, enfim. Eu estou dando um panorama geral, mas muita coisa pode mudar. Se tiver mais de um acusado, esse tempo pode aumentar. Enfim, muita coisa pode mudar, mas é para você entender mais ou menos como é que funciona esse procedimento. Então a tese vai ser exposta para os jurados, porque eles é quem vão julgar. O juiz, ele só vai, digamos assim, presidir a sessão do júri, ele vai, como é que eu vou dizer para vocês, ele vai estar ali para que o procedimento aconteça sem problemas, e ele vai direcionando ali os eventos, problemas que as partes tiverem, acusação e defesa entre elas, organização ali do plenário, e no final, num caso de condenação, ele vai aplicar a pena. Mas depois de expostas as teses para os jurados, existe a chance do Ministério Público voltar por mais 1 hora e expor um complemento ali à tese de acusação. A defesa pode voltar também e fazer uma exposição ali de fechamento. E ao final, o jurado ele não vai dizer o porquê que ele está decidindo de uma maneira ou de outra, ele vai receber uma cédula com o dizer sim e outra com o dizer não. E a partir de perguntas objetivas, ele vai votando. Por exemplo, a primeira pergunta vai ser se aconteceu o fato. O Mário foi atropelado no dia tal, daí o jurado vai lá e vota sim, vota não. A segunda é quando ele traz o autor para a votação, autor do fato. Digamos que você é o Joãozinho. Joãozinho foi a pessoa que atropelou o Mário no dia dos fatos. O jurado vota sim. E essa sequência de perguntas vai fazer que ao final Joãozinho seja condenado ou absolvido, ou que haja uma desclassificação para um crime mais leve, enfim. A questão é que tudo que você fizer lá atrás, desde o dia do fato, os processos que você se envolveu, tudo que você fizer na sua vida até o dia do julgamento vai ser usado contra você. Com certeza absoluta. Promotor, você está sendo acusado de homicídio, o promotor ele vai pegar lá, você teve 1 ano depois uma ocorrência de uma discussão. Ele vai dizer, ó, Joãozinho aqui ele sempre se mostrou uma pessoa agressiva. Ele matou um num dia, 1 ano depois estava discutindo com o outro. E tudo vai ser usado contra você. Tudo vai ser usado. Por isso a importância de uma defesa qualificada e especializada para fazer a sua defesa. É um procedimento complexo. Existem várias fases, como eu falei. Você vai ter a oportunidade de ser ouvido em mais de uma vez. As testemunhas podem ser ouvidas mais de uma vez e muita coisa pode ser feita nesse procedimento, pensando lá no resultado final. Quanto mais cedo você procura um criminalista especialista, melhor. Porque se você deixar lá para o final, é mais difícil da gente trabalhar. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Mas agora você pense comigo. Eu já tive cliente que me chamou no dia do fato e disse, olha doutor, aconteceu isso, agora há pouco, e eu não sei o que eu faço. E boa parte dos clientes, eles nos procuram quando está com o julgamento marcado. Ele liga, olha doutor, eu tenho um julgamento marcado para mês que vem, e eu preciso que o senhor me ajude. Daí a gente vai olhar, passou a defesa toda com a defensoria ou com algum advogado que nunca viu um processo de júri na vida. E aquilo que a gente podia ter feito lá desde o comecinho para preparar o caso para esse julgamento, a gente não tem oportunidade. Então a gente muitas vezes pega casos tremendos para fazer uma defesa. E é possível. Quem trabalha no júri pode pegar um Frankenstein e fazer algo acontecer. Frankenstein eu digo como se fosse uma defesa totalmente errada, sabe? Que é muito comum, muito comum. Mas a questão é que o júri também é o único tribunal que pode pegar o maior dos culpados e absolver, como também pode pegar o maior dos inocentes e condenar. A dinâmica do júri possibilita isso. Então, não existe júri fácil. Não existe o advogado falar para você, não, esse júri vai ser fácil, fica tranquilo. Não existe.
Pense comigo, antes do advogado abrir a boca no dia do julgamento, o promotor já falou por 1h30 por que você deve ser condenado. Da mesma maneira que o júri, o último julgamento que eu fiz, os advogados falaram para o cliente que ele nem deveria contratar, era outra banca de defesa que estava fazendo a defesa anterior no processo, que ele nem deveria contratar advogado porque o caso dele era impossível de ser absolvido. E nós fomos lá e absolvemos ele. Então, esse tipo de caso dá muito trabalho, mas é possível. Então eu trouxe um panorama geral para vocês entenderem aqui como é que funciona esse tipo de acusação e esse tipo de julgamento. Caso tenha ficado alguma dúvida, mandem aqui embaixo que eu vou procurar esclarecer as dúvidas de todos vocês conforme eu verificar aqui, tá bom?